Uma boa tarde, uma boa noite. Eu vou fazer esse vídeo para que vocês assistam, né? Porque o nosso Senhor, Ele está às portas, né? Ele, cada vez ele se manifesta mais, dizendo que está às portas, que está voltando, né? E o que é que a gente tem que fazer? Só ficar aguardando, vigiando por ele, estando preparado. O que é preparado? Tá com as malas prontas. E eu vejo que ninguém tá ficando com as malas prontas. Algumas pessoas, com certeza só as 5 virgens prudentes, né? Agora eu vou soltar os sonhos e vou soltar o livro do Apocalipse. E outro livro também que fala que o Senhor vai beber. No dia que ele tirar o quê? A igreja dele da terra, ele vai beber. Por isso que eu vou soltar esse sonho novamente, só com esses 2 versículos, entendeu? Que é para que confirme a vocês, né? Confirma logo o sonho todinho. O primeiro versículo em Apocalipse confirma o sonho todinho. Porque esse homem que eu vi que vinha atrás de mim, então, estava tudo no escuro, tudo no oculto. Como é que vinha um homem atrás de mim? Se ele não quisesse vir me fazer algum mal, né? Porque vocês sabem que o inimigo do Senhor, ele é o quê? Ele é astucioso, né? Então, assim, e a gente estando fazendo de acordo com a vontade de Deus, então ele vai se levantar, entendeu? Aí o que? O Senhor tá de olho, aí o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vem vem o quê? Na defesa, né? Então, na nossa defesa, né? Que é corra boa, é ser defendido pelo quê? Pelo Senhor, né? Pelo Todo-Poderoso, né? Glória a Deus. Vou soltar o livro de Apocalipse, esse versículo aqui, o versículo 11. Esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, assim, só para vocês escutar os sonhos. É porque, ó, eu tive esse sonho hoje, 11 de dezembro. Pra poder, eu ia guardar ele, eu não ia soltar ele pra vocês, não. Aí o Senhor chegou e solta logo. Aí pronto, você sabe que eu obedeço, né? Você sabe que eu tô aqui pra obedecer a ele, né? Esposa desobediente, então, vocês prestam atenção, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu vim fazer o vídeo, fiz logo, foi 2, esse agora já é o 3º. Porque eu gosto de fazer as coisas dele com amor e com maior carinho pra ele. Porque eu a amo, o Deus de Israel. O qual eu aceitei ele na minha vida. E jamais eu quero que ele saia da minha vida. Jamais quero dar nenhum motivo que ele se afaste de mim, entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, eu tava trabalhando, agora eu não sei aonde, só sei que eu tava trabalhando de costura. E eu fiquei um tempo trabalhando lá, passei, não sei se foi o período da manhã ou foi o período da tarde. Assim que eu fiquei trabalhando, aí eu saí, acho que foi pra almoçar, né? Aí quando eu retornei, eu me atrasei pra me retornar. Quando eu retornei lá, atrasada já, mas eu fiz o que eu tinha de fazer, ou então já tinha fizeram por mim, né? Então, assim, mas eu cheguei e eu fui lá, né? Eu acho que eu até experimentei, né? A roupa que eu tava fazendo. Então, assim, aí eu saio dessa parte desse sonho, vou agora pra outra parte. Eu tinha saído à noite pra algum canto e eu vou falar só pra vocês do momento que eu vinha. Eu não sei se eu vinha num templo. Agora eu não sei de qual era o templo que eu vinha. Só sei que eu vinha de um templo, de uma casa do Senhor, de uma casa do meu amado, do meu esposo, né? Então, eu vinha de uma casa dele. Agora, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Eu vinha no beco da minha casa, andando. E o beco da minha casa, ele é escuro, é escuro, né? Então, aí eu vinha andando e eu vi uma escuridão atrás de uma escuridão, né? Agora, pra mim, na minha mente, tinha o quê? Ou era carro ou era moto atrás de mim. Eu não sei, se eu sei que era uma dessas coisas. E eu vinha andando, o Rafinha chegando assim, mesmo no meu, bem pertinho da luz. Agora, eu não sei se era a luz do poste ou se era alguma luz que tava por perto de mim, que eu dava pra ver a frente, entendeu? Aí, quando eu cheguei no meio do beco já, veio um homem, veio um cavalo, mas veio um homem em cima do cavalo, voado, ele veio voado, veio um cavaleiro voado, veio voado mesmo, eu nem vi ele direito na hora que ele veio, entendeu? Tão voado que ele veio. Aí ele veio, na hora que ele veio, na hora que ele veio, que ele começou a brigar comigo, eu me afastei logo. Na hora que ele passou voado, eu já me afastei logo. Quando eu olhei, ele já tava lá no chão, em cima desse homem, brigando com esse homem. E esse homem, ele vinha atrás de mim. Ele vinha atrás de mim na escuridão. E eu não tinha percebido esse homem. Foi ele que percebeu, eu não tinha percebido. E ele vinha atrás de mim, entendeu? É porque eu fico me lembrando dos detalhes do sonho. Aí, ele veio, aí
tava brigando com esse homem. Aí eu vendo ele brigando com o homem, né? Eu vi que ele tava batendo no homem, principalmente na cabeça dele, ele com os dois punhos assim, ele cobria só a cabeça, E ele bate mesmo na cabeça dele. Aí eu peguei, né? Eu cheguei, eu fui lá e eu tirei ele. E eu prestei atenção na cor do corpo dessas duas pessoas. Todos dois era a cor do corpo bem alvinho. Bem alvinho. Não é corpo de pessoas normal da Terra, não. Era corpo de pessoas celestiais. E eu vi, na hora que ele tava batendo na cabeça dele. Aí eu cheguei, fui lá, peguei na mão dele, né? Não sei se eu peguei na mão dele ou peguei nas costas dele. Sei que eu peguei ele e tirei ele. Aí trouxe, deixei ele assim bem longe. Quando eu deixei ele bem longe, ele bebeu. Ele bebeu. Eu peguei e disse, eu não vou deixar ele aqui não. Se eu deixar ele aqui, ele vai voltar pro mesmo canto. Porque eu senti que ele tava com uma ira medonha, entendeu? Eu vou deixar ele aqui, senão ele vai beber, ele vai voltar lá pro mesmo canto, porque ele tava bebendo. Senão, é o pensamento da mulher, né? Que quando o homem tá bebendo, ele vai fazer alguma besteira. Então, esse é o meu pensamento. Eu disse, não, ele vai voltar lá pro canto e vai querer matar o homem. Meu pensamento era esse. Aí eu peguei ele, coloquei ele nas minhas costas, botei ele nas minhas costas e trouxe ele pra frente da minha casa. Eu coloquei ele mesmo na frente da minha casa, sentado numa pedra. Aí eu coloquei ele assim, sentado na pedra, na frente da minha casa. Aí, na hora que eu coloquei ele sentado, eu vi que ele não se aprumava. Eu colocava ele não se aprumava. Ele tava como se ele tivesse bebido e muito. Aí eu peguei isso assim, eu não vou deixar ele assim não, se eu deixar ele assim ele vai cair, ele vai se machucar. E eu ficava preocupada com ele, eu não deixava ele lá só, eu ficava lá com ele, eu me acordei. Aí eu solto pra você, devido o quê? Eu solto devido porque eu venho de uma casa dele e vinha alguém atrás de mim, principalmente era um homem, e ele vinha atrás de mim e eu vi que vi outra pessoa. Que o quê? Que ele veio foi na minha defesa, entendeu? Eu entendi esse sonho. Ele veio na minha defesa e pegou, entendeu? E brigou, porque já tá com 2 vezes que o Senhor briga no sonho. Primeiro, ele brigou porque ele mandou eu dar uma mensagem pro povo católico, e o Satanás se entremeteu, e ele brigou, ele disputou com o inimigo, na minha frente, entendeu? E dessa vez, né, nesse segundo sonho, a mesma coisa, entendeu? Mas já foi comigo, entendeu? Aí... Sobre o que? Sobre esse homem vindo no cavalo. Tem escrito no livro do Apocalipse, eu vou soltar pra vocês. Por isso, eu não percebi uma pessoa atrás de mim. Pra mim, vinha carro e vinha moto. Ou era carro ou era moto, uma coisa assim. Então, vinha os dois. Eu sei que vinha coisa... E é uma coisa escura mesmo, não dava pra ver. Só sei que na hora que esse cavaleiro veio, que ele passou por mim, que eu me afastei, quando eu olhei, ele já vi que ele estava brigando lá no chão. Entendeu? Então, vinha alguém atrás de mim, eu não tinha percebido, entendeu? Eu não percebi, mas ele percebeu. Eu não vi, mas ele viu. Então, se o Senhor está ciente de todas as coisas. Vou soltar o versículo agora, sobre a pessoa no cavalo, né, E vi o céu aberto. Isso aqui vai ser no dia da vinda do Senhor. Pode ter certeza. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama fiel e verdadeiro. É o nosso Salvador, glória a Deus. Julga e peleja com justiça. Tá vendo? Ele julga e peleja com justiça. Julga e peleja com justiça. Por então, ele veio fazer justiça. Foi por isso que ele brigou. Por causa de alguma coisa que ia acontecer. E eu tenho certeza que era comigo, né? Então, se... nem assim, já que a igreja do Senhor, eu tô pelejando assim, não é eu que pelejo, quem peleja é ele, mas a gente tem que interceder. A gente tá na terra, se a gente não interceder pelos nossos irmãos, pelo templo dele, do jeito que tá, então assim, a gente tem que interceder. Os que estavam aqui na terra, que se consagravam ao Senhor, ele intercedia pelos outros, entendeu? A gente tem que fazer as mesmas coisas. Eu intercedo pelos dois templos dele. Então, o inimigo tá com ódio de mim, porque eu não intercedo. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu não falo só de um templo, eu falo dos 2 templos. Eu não falo só do povo, dos 2 templos, não. Eu falo do ímpio também. Ainda falo do povo de Israel, entendeu? Então, o inimigo, eu percebi que o inimigo tá com fúria em mim. Mas por quê? Mas o Senhor também sabe, entendeu? E o Senhor tá o quê? O Senhor não baixa a retaguarda, né? Eu entendi esse sonho, entendeu? Aí o que é que eu vou soltar agora pra vocês? Porque ele tinha bebido. Ele fez isso, né? Ele brigou com ele, né? Então, ele brigou com ele, mas depois eu tirei ele bebeu. Depois que eu tirei ele da briga,
que eu afastei ele, deixei ele no canto, ele bebeu. Ele não bebeu pouco não, ele bebeu muito. Aí se cumpre aquela parte que ele chegou e disse, o Senhor, saiu dos lábios do Senhor, que era a última ceia que ele ia fazer na terra, com os 12 discípulos dele. Era a última ceia. Ele ia voltar a cear novamente, quando ele viesse pegar o quê? O ministério dele na terra, que são o quê? Ele não estendeu o reino dele na terra? Porra, então, e agora ele veio tirar. Então, ele vai o quê? Vai cear agora, o Senhor vai cear. Você acha que um homem ceando, você acha que não vai ficar, né? Não vai beber? Claro que vai beber, né? Então, e eu percebi que ele não estava bem bom mesmo, não. Eu vi que ele, né? Então, aí eu fiquei cuidando dele, pastorando ele no sonho, entendeu? Eu não deixei ele só de modo nenhum. Entreguei pra vocês. Agora eu vou entregar sobre a parte que eu tô falando sobre o que o Senhor disse que não ia beber. O Senhor ia beber agora, depois que ele viesse buscar o que? O povo dele na terra. Então, é o Senhor que vai vir buscar. Quer dizer, eu tô falando esse homem, desse sonho, com certeza é o Senhor. O Senhor vai vir buscar e já tá em 2 sonhos que eu tenho com ele, que ele bebe. 2 sonhos, entendeu? É porque eu percebo as coisas, né? Das visões que ele me dá. Agora deixa eu procurar aqui pra soltar. É sobre o quê? Deixa eu ver aqui. Já achei. Agora eu vou ver qual o versículo. Eu vou soltar pra vocês falando sobre isso, entendeu? Sobre o que eu tô falando. Glória a Deus. Eu tô lendo aqui a passagem aqui, maravilhosa. Glória a Deus. Eu acho que ainda não é esse versículo. Ainda não é esse. Tá marcado, mas não é. Só um pouquinho de paciência que eu já solto para vocês, tá bom? Tô só procurando pra mim soltar só o versículo pra vocês e encerrar o vídeo, tá bom? Glória a Deus. Não é esse não, viu? Que eu já tô procurando aqui, não tô encontrando. Glória a Deus. A minha Bíblia era toda cheia de marcação, mas não é essa. Eu vou procurar aqui em outro canto. Já eu acho, porque tá tudo marcado. E eu já li esse versículo pra vocês em outro vídeo. Eu não sou boa de cabeça, de maneira nenhuma. Deixa eu passar aqui tudinho pra poder voltar bem devagarzinho pra ver se eu encontro. Pronto, eu acho que tá. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. É porque era pra mim ter primeiro procurado pra poder soltar pra vocês. Pronto, já achei. Glória a Deus, agora eu me alegrei, vocês viram? Vocês sabem por que eu me alegrei? Porque eu achei. E eu vou só dar pra vocês agora essas partes que eu falei pra vocês. Eu não falei pra vocês que o Senhor vai beber agora no arrebatamento?
assim, após o arrebatamento, ele vai tirar o povo da terra e vai o quê? Vai começar a beber. Porque tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre tudo. Então, assim. E disse-lhes, desejo muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Você está vendo que ele disse o quê? Que desejava muito estar com os discípulos e começa a ser antes que ele sofresse por nós, antes que ele morresse por nós, entendeu? Ó, continuando. Porque vos digo que não a comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. Então, esse tempo inteiro o Senhor ainda não bebeu. Esse tempo inteiro o Senhor não ceou mais. De jeito nenhum o Senhor ceou mais, entendeu? O Senhor vai cear agora. Por isso que eu já tive 2 sonhos com ele bebendo. 2 sonhos. Então, agora o Senhor vai cear no dia do arrebatamento. O Senhor vai matar a sede dele, né? Então, assim, a sede sim, né? Preste atenção. Eu tô falando da sede assim, né? Porque olha o tempo de quando ele ceou com os discípulos. Ele se sentou na mesa e comeu mais os discípulos e bebeu. Tá com muito tempo. Olha do tempo até o tempo de hoje. Ele só trabalhando. Só trabalhando. Agora vai o quê? Agora ele vai fazer, entendeu? Vou repetir novamente. É para que vocês não compreendam errado, né? E eu falei com ele no meu pensamento. Glória a Deus. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, até que ele tire esse reino daqui, que leve pra lá, então, aí que ele vai beber, entendeu? Enquanto isso, então, não, de maneira nenhuma, né? Então, peraí, ó. Eu li o versículo 15, ó, é Lucas 22, li o versículo 15 e li o versículo 16, vou ler o versículo 17, vou encerrar, tá bom? Então eu vou encerrar só no 18, que ainda tem mais coisa ele falando. Ó, e eu amo quando eu vejo que ele tá falando, eu gosto, entendeu? Ó. Então, tomou a ceia e, havendo dado graça, disse, tomai e partistes o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, até que ele tire esse reino que ele pôs aqui na terra, ele ainda não bebeu, ele vai beber agora. Por isso que eu digo, esses 2 sonhos que eu tive com o Senhor bebendo, que é o que aquele motorista que me levou, que desceu do ônibus, ele era o Senhor. E ele estava com o ônibus para levar cheio de convidados, e que ele não tinha. Por quê? Porque vocês estão com negligência perante a ele. Vocês não renunciam para que vocês salvem a alma de vocês, entendeu? Vou repetir novamente. Tem 2 versículos aqui que eles são idênticos, são iguais. Fala a mesma coisa. Eu vou repetir os 2 versículos. O versículo 16 e o versículo 18, que é uma coceira no meu nariz, que é a mesma coisa que ele está falando, ó. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que o que? Ele tira o reino dele da terra. Ele não ia o que? Mais cear, entendeu? Agora, continuando, ó. O versículo 18, para confirmar mais outra vez a vocês, ó. Para que não haja dúvida, nem haja incredulidade. Porque vos digo que não... porque vos digo que já não beberei da fruta da vide até que venha o reino de Deus. Então, o Senhor está esse tempo todinho só trabalhando, sem o quê? Sem cear, sem provar o quê? Sem se sentar numa mesa, sem o quê? Sem ficar com o reino dele, né? Então, que somos nós que estamos aqui na face da terra. Então, até que nós suba, entendeu? Então, agora o Senhor vai cear. Glória a Deus, o Senhor vai cear. E grande vai ser a surpresa de vocês. Porque se no lugar de vocês tá preparado para ir para o céu junto com ele agora, vocês o quê? Vocês não estão preparados para participar da ceia. Por isso que eu digo a vocês, comece a orar. Ó, primeiro comece renunciando. Segundo, comece orando e se santificando ao Senhor. Se santifica, porque é impossível nós herdar o reino do céu se nós não renunciar. Comece se santificando, porque se nós não se santificar,
Nem ver eles não vão ver, nem ver, é o que está escrito. Todo mundo quer o que? A cidade futura, porque aqui é só uma passagem. A gente busca a cidade futura. E então, a cidade futura precisa de nós de se santificar. Vou ler 2 versículos para você. Só para encerrar esse vídeo, né? Com esse sonho. É porque eu gosto de fazer as coisas com amor e com carinho, porque eu sinto um amor medonho profundo por ele. Eu tô ruim. Já começou, mas está repreendido, eu repreendo. Pronto, Hebreu 12, 2 versículos, Hebreu 12 e Hebreu 13, 14, 2 versículos. Só que em número de folha diferente. Hebreu 12 e Hebreu 14. Os 2 versículos é a mesma coisa, o mesmo número, 14. Ó. Segue a paz com todo. Tá faltando união dentro dos tempos evangélicos. E a santificação. Tá faltando santificação nos tempos evangélicos. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele deixa assim bem claro mesmo. Sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Pronto, encerrei o 14. Agora eu vou pro 14, 13, 14, para vocês. É esse aqui que nós estamos buscando. Mas para isso nós precisamos primeiro ir pro primeiro versículo. Se santificar e ser unido. Que não tá tendo união não. E ele deixou um mandamento para nós. Para que nós seja o quê? Para que nós amemos aos outros. Eu tô vendo que não tá tendo amor na congregação dele não. E foi isso que ele deixou. Segue a paz com todo. Segue a paz com todo é amor, é união, mas é o que? É união dos irmãos com os outros, se amares, entendeu? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não é não, nós não buscamos a cidade futura não, mas para isso nós precisamos o quê? De renúncia, e para isso nós precisamos de o quê? Amar uns aos outros. E também nós precisamos de se santificar. E principalmente de renunciar. Sem essas duas coisas, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Cristo ama, Cristo perdoa. Mas Cristo quer, o Senhor quer renúncia. Encerrei para vocês nesses 2 versículos. Fui.